Antes dos reinos, antes das nações, antes do tempo contar os dias, existe uma história que atravessa gerações, molda civilizações e revela o coração de Deus. Esta não é apenas uma narrativa antiga, é o registro da origem, da queda e da restauração da humanidade. Do primeiro sopro da vida, a promessa da eternidade. No princípio, tudo era vazio. Não havia forma, nem som, nem direção. Então Deus falou, e a luz rompeu a escuridão. O dia foi separado da noite, os céus se estenderam, as águas se afastaram e a terra firme apareceu. A vida brotou em abundância. Plantas, mares cheios, céus habitados, animais por toda parte. Mas a criação ainda aguardava algo essencial. Do pó da terra, Deus formou o homem e soprou nele o fôlego da vida. O ser humano nasceu não por acaso, mas por intenção. No jardim do Éden havia comunhão, paz e plenitude. Deus caminhava com o homem. Para Adão não estar só, Deus formou Eva, não do pó, mas do próprio homem, unindo-os em essência e propósito. Tudo era perfeito, mas havia uma escolha. Uma ordem foi dada, um limite estabelecido. A serpente enganou, a desobediência aconteceu, o pecado entrou no mundo, a vergonha surgiu, a comunhão foi rompida. O homem saiu do jardim, e com essa queda, iniciou-se a longa história da redenção. Com o passar do tempo, a humanidade cresceu. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, trouxeram ofertas diante de Deus. Uma foi aceita, a outra rejeitada. A inveja dominou o coração de Caim. O ódio gerou o primeiro assassinato. O sangue inocente tocou a terra, e a violência começou a se espalhar. O mundo se afastava cada vez mais do Criador. A maldade se multiplicou. Mas um homem permaneceu fiel. Noé andava com Deus quando todos haviam se corrompido. Deus o chamou para construir uma arca, mesmo sem sinais de chuva. Noé obedeceu. O dilúvio veio. As águas cobriram tudo. Mas dentro da arca, a vida foi preservada. Quando as águas baixaram, a promessa surgiu no céu. Deus estava recomeçando a história. Após o dilúvio, a humanidade voltou a crescer, mas o orgulho tomou lugar. Os homens decidiram construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos. Deus confundiu as línguas, e aquilo que antes era unidade se transformou em divisão. As nações se espalharam pela terra, cada uma seguindo seu próprio caminho. Em meio a um mundo fragmentado, Deus chamou um homem. Abraão ouviu a voz do Senhor e partiu, deixando sua terra e sua segurança. Caminhou sustentado apenas por uma promessa. Mesmo diante da velhice e da impossibilidade, Deus cumpriu o que havia prometido. Abraão se tornou pai de uma grande nação e referência eterna de fé. Gerações depois, José foi vendido pelos próprios irmãos e levado como escravo ao Egito. Sofreu injustiça, prisão e esquecimento. Mas Deus estava com ele. José foi exaltado, governou com sabedoria e salvou povos da fome. Quando reencontrou os irmãos, escolheu perdoar. O mal não destruiu o plano de Deus, apenas o conduziu ao cumprimento. Com o tempo, os descendentes de Abraão se tornaram uma grande nação, mas perderam a liberdade. Escravizados no Egito, clamaram por socorro. Deus ouviu, levantou Moisés, que confrontou o maior império da época. As pragas vieram, o mar se abriu. O povo atravessou em terra seca, a escravidão ficou para trás. No deserto, Deus estabeleceu uma aliança e entregou os mandamentos, não como peso, mas como direção para uma vida justa.
Após Moisés, Josué conduziu o povo à terra prometida. Muralhas caíram pela obediência, não pela força. Anos depois, Deus levantou reis. Davi venceu gigantes confiando no Senhor e se tornou rei. De sua linhagem veio Salomão, que pediu sabedoria em vez de poder. Seu reinado foi marcado por prosperidade. Mas, com o tempo, o coração do povo se afastou novamente de Deus. Profetas foram enviados, mas rejeitados. Jerusalém caiu. O povo foi levado ao exílio. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel. Daniel foi preservado na cova dos leões. Seus amigos caminharam no fogo sem serem consumidos. A esperança não morreu no cativeiro. Então, no tempo determinado, a promessa se cumpriu. Em Belém, nasceu Jesus Cristo. Não em palácios, mas em simplicidade. Deus se fez carne e habitou entre os homens. Jesus ensinou, curou, perdoou e amou como ninguém jamais havia amado. Anunciou um reino que começa no coração. Mas foi rejeitado, traído, julgado injustamente e crucificado. Na cruz, o Filho de Deus carregou o pecado da humanidade. O céu escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou, ele morreu. Mas a morte não teve a última palavra. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. O pecado foi vencido. A morte perdeu seu poder. Uma nova aliança foi estabelecida. Anos depois, o apóstolo João recebeu visões do fim dos tempos. Viu juízos, batalhas e o confronto final entre o bem e o mal. Mas também viu a vitória definitiva. Um novo céu, uma nova terra, Deus enxugando toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem separação. E assim chegamos ao fim deste grande panorama da fé. Da criação à promessa da eternidade, a Bíblia revela um Deus que cria, chama, perdoa e restaura. No próximo vídeo, vamos acompanhar com mais detalhes a história de Jesus Cristo. Seu nascimento marcado pela simplicidade, mas cercado de glória. Seu crescimento em graça, seus ensinamentos que mudaram o mundo e sua entrega voluntária na cruz, seguida pela vitória definitiva na ressurreição. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare o coração. A maior história já contada não é apenas para ser ouvida, ela é para ser vivida. E ela está apenas começando.